Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Entre Fé e Razão. Aqui o seu espaço, o seu canal para conversas muito interessantes sobre temas edificantes que podem ajudar você a pensar a realidade sob nova perspectiva. Assuntos ligados à razão, à espiritualidade, sempre muito bem pontuados, com exemplos práticos e com insights que você encontra só aqui. Aproveita e se inscreve logo no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de todas as notificações. Muitos episódios anteriores já estão disponíveis. Aproveita para assistir, para compartilhar, convidar outras pessoas para também se inteirar dos assuntos que estamos tratando aqui. Eu sou a Kátia Alencar, condutora deste podcast, e nós voltamos daqui a pouco com um assunto interessantíssimo que é certeza na vida, de acordo com o Mark Twain: mudança. Você está preparado para mudar? Até já. Muito bem, estamos de volta e hoje, como eu já havia anunciado na nossa abertura, vamos trabalhar com um tema que pode gerar muita discussão. Afinal de contas, é fácil ou é difícil mudar? Toda mudança é para melhor? Como fazer para mudar de um lugar que é tão conhecido, tão confortável, para uma nova realidade? É sobre isso e outros assuntos que eu vou conversar com os psicólogos Eudes Alencar e Beatriz Gomes, que já estão comigo aqui na mesa, e eu vou deixar com eles para que se apresentem, deem um bom dia, e vamos começar daqui a pouco sobre os insights a partir desse tema tão interessante que é mudança. Bom dia, Eudes, bom dia, Beatriz. Bom dia, seja bem-vindo, bem-vinda, que legal estar de volta. Bom dia, sejam bem-vindos todos vocês, seja bem-vindo quem está aqui pela primeira vez, é um prazer estar nessa mesa de novo. Então vamos lá, sem muitas delongas, meu povo, mudar. Mudar para quê? Mudar por quê? Afinal de contas, do ponto de vista da psicologia, o que é uma mudança? Vamos primeiro estabelecer o conceito. Vou começar aqui com você, Eudes, e depois a Beatriz. Uau, que é mudança, né? É muito amplo. Mudar, transformar, converter algo em outra coisa. Bom, começa na cabeça, né? Eu amo uma frase do Freud, pelo menos atribui a ele, eu acho que é dele. Ele diz assim: quando uma pessoa se cansa de sofrer numa vida que está muito aquém daquilo que ela poderia viver, e quando isso é maior do que o medo da mudança, então ela muda. Bom, é bem radical isso, mas é um pouquinho verdade, né? Mas mudar é sair de um estado para outro. E isso envolve energia, mas fundamentalmente a nossa mente. Saber por quê? Eu preciso saber. Eu preciso querer. A agência humana precisa estar na frente disso. Senão, nada acontece, né? Eu preciso compreender a mim mesmo. Eu preciso estar incomodado. Eu preciso ter uma esperança, uma expectativa em um alvo. Eu acho que essas coisas definiriam um processo mais, né, do que a própria ideia de mudança, que é relativamente simples de entender, né? Um estado para outro. O processo é bem mais difícil, bem mais complicado. O que você acha, Beatriz? Acho que vai bem por aí. E quando tu falava, né, tu citaste o Freud, eu me lembrei de um texto que ele fala de repetir e elaborar. Né? As pessoas passam por um ciclo de muitas repetições, de viver muitas vezes aquela mesma coisa, e às vezes aquilo num dado momento, e essas repetições às vezes são dolorosas, nem sempre são repetições, né, de coisas boas, e tem uma hora que aquilo ali bate de um jeito que o sujeito não dá conta mais de repetir aquilo, e é o momento então que se abre um espaço para uma saída, né? Sim. E aí, pegando o que a Kátia pergunta, né, o que seria mudança? Acho que uma outra forma de descrever mudança é quando alguém assume uma outra posição na vida dele. Sim. Quando ele, diante da vida, ele muda de posição. Pode ser diante da carreira, diante dos relacionamentos, diante daquilo que ele diz que é o desejo da vida dele e como que ele vai se posicionando ou não diante disso. Então, quando alguém muda a posição que ele se coloca frente a pontos da vida dele, ele está numa mudança. Porque às vezes as pessoas partem da ideia de mudar, é sempre aqueles vídeos de
Tem aqueles programas que pega alguém na rua e vamos mudar, e aí vem a pessoa, uma transformação, e aquela pessoa não tem mais a cor do cabelo, não tem mais não sei o quê, fez a harmonização, tudo mudou ali, ou aquela mudança que parece que não é mais você, né? Às vezes as pessoas têm sempre essa ideia de mudança, e talvez seja por isso que também é difícil mudar, porque eu saio de uma perspectiva sempre de uma coisa muito já gigantesca e instantânea, né? E às vezes a gente pula uma etapa importantíssima. Ok, pessoal, mas assim, vocês falaram de mudança, de alteração de estado, de transformação, usar essas palavras. É fácil mudar? A gente vê que as pessoas às vezes estão num estado que elas até entendem que é preciso fazer algo, mas aí de entender que é preciso fazer algo e se mover, tem a questão da zona do conforto, o cérebro resiste, o ambiente conspira contra. Então, nesse processo em que a pessoa entende que é necessário fazer uma mudança em qualquer área, qual é o caminho que ela deve adotar? Imagina, mudar não é fácil. Nunca é. E se alguém diz, eu mudo com muita facilidade, é porque ele ainda não encontrou a verdadeira identidade dele, a verdadeira persona dele. Porque para mudar de algo, geralmente eu tenho muitos hábitos, é uma estrutura muito enraizada, é como se fosse uma camisa de força ou uma armadura muito poderosa que define como a gente pensa, define como a gente sente, define como a gente vê o mundo, define como a gente se relaciona, até como a gente trabalha, tudo é definido ali. E então, num dado momento, a gente precisa mudar. Algo externo me cobra, ou eu mesmo descubro, ou a terapia me aponta esse caminho e eu tenho esse insight, meu Deus, eu preciso mudar. Bom, aí eu vou ter a verdadeira batalha, que é o processo. E o processo é mais ou menos como no mundo, na perspectiva espiritual, né? Eu tenho o arrependimento e a conversão, e elas são duas coisas. É interessante que às vezes os pregadores dizem assim, arrependei-vos e convertei-vos. Eu acho muito curioso isso. Arrependimento é a metanoia, é a transformação, mas a conversão é o processo, é o estado que ele vai precisar ser cultivado, né, ao longo de um tempo. Então, fácil mudar não é. Mas a coisa boa da história é possível mudar. Mas eu falei agora da agência humana, né? Tem que ter uma certeza interna. Eu sei, eu me conheci um pouquinho e eu sei para onde eu estou indo, eu sei para onde eu estou chegando. Não mudar por mudar, né? Beatriz falou dessa quase uma brincadeira, né? Que muitos canais de TV faziam isso, né? Com as pessoas, mas é tudo muito superficial e estético. Você olha para a pessoa, até é uma pessoa feia, né? E a pessoa fica bonita, né? Mas ela continua com todas as coisas que a definem verdadeiramente, que no final é como ela se comporta, como ela age na vida. Então a mudança, ela implica, sim, até a estética também, mas a estética vai ser apenas um retrato daquilo que aconteceu dentro, né? Na mente, os comportamentos, a cosmovisão muda. E eu acho isso fantástico, né? Mas é bem difícil. Eu queria até fazer uma provocação a partir disso que o Edson está colocando, né? E tomando ainda os programas televisivos que propõem mudanças na vida das pessoas, que chegam lá para mudar. E aí, saindo da questão estética, tem esses programas de casas super desorganizadas, né? De lugares bagunçados e chega lá para mudar. E aí é lindo ver toda a mudança, mas uma mudança que quem fez foi quem chegou de fora. E aí eu ouvi uma vez uma reportagem falando dessas casas depois. Vem lá, vem alguém, organiza, muda. E quando se volta naquelas casas, pouquíssimas mantiveram. Olha. Pouquíssimas mantiveram aquele padrão de mudança de organização, de conservação. Né? E pelo organizador, sim, né? Quem foi ali o personal organizer, que foi organizar aquele espaço. E aí é interessante, não se sustenta. Por que não se sustenta? Por que aquela mudança não se sustenta? Aquela pessoa ganhou uma série de coisas, ganhou móveis, ganhou alguém que limpou para ela, fez tanta coisa, mas não se sustenta. Exatamente por isso, né? Porque é alguma coisa que
pula a etapa do processo daquele sujeito se implicar com o espaço dele, com a casa dele, com a vida dele, tomando casa aí com essa comparação com tudo, né? Com o que é seu, o que é interno. E é alguém que vem instantaneamente fazer, para mim, que é o que todo mundo quer. Todo mundo quer mudança. Todo mundo quer mudança. Me mude. Não tem esse, mas a frase é essa. A frase no fim é essa, me mude. Né? Eu quero mudança, mas eu não quero o processo. Eu não quero a dor do mudar. Porque se a gente for falar em termos até neurológicos, né? Quando cada um vai aprendendo, vai tendo experiência, é como se na cabeça fosse criando aqueles caminhos, né? Sim. Aquelas estradinhas, né? Que são as sinapses. E imagina, é muito mais fácil você percorrer um caminho que já está feito do que você abrir um novo caminho. Se você pensar os desbravadores ou quem tem a experiência de fazer trilha, né? Ele vai por um caminho que já está feito. Se ele tiver que abrir um caminho, ele vai ter que pegar muito mais trabalho. E dor, né? Vem galho, arranha e corta, e você tem que proteger. É um trabalho, e não é só pelo trabalho, é o desafio, é a incerteza, eu estou indo no caminho certo, né? E aí a gente vem para um outro ponto também, que é muito resistente para a mudança. A insegurança do que eu não tenho certeza, do que eu não conheço ainda. Nós tendemos a uma repetição também porque aquilo que eu já conheço me é confortável. Sim. E porque me é seguro, eu já sei. Ainda que seja uma coisa desconfortável do ponto de vista de que já me causa problema. Mas eu sempre penso, mas e se eu fizer? E o que vai ser? Eu não sei. E se for pior? Essa necessidade de controle que o ser humano tem, isso é tão forte que faz ele sustentar até condições ruins, adversas, né? Então, se a gente vem para o campo dos relacionamentos, quantas pessoas dizem, estão ali sofrendo, numa situação extremamente, às vezes, humilhante, e aí, quando é confrontado com a hipótese de refazer a vida, de deixar aquela história, ele diz, mas e eu vou encontrar outra pessoa? Não sei. Eu vou encontrar alguém? E como é que vai ser? Né? Inclusive em alguns relacionamentos abusivos as mulheres ouvem isso, né? E homens também, você não vai encontrar ninguém que te queira, né? Então essa ideia do que eu não sei, da incerteza, às vezes me faz permanecer nesse lugar. Eu só queria acrescentar, porque acho que é legal às vezes a gente compartilhar alguma situação real, né? E estava falando, eu me lembrando aqui de uma pessoa que me procurou e a gente começou um processinho lá de terapia e tal, e eu estava um pouquinho assim com o pé atrás, porque eu achei que a pessoa não tinha as motivações apropriadas e era problema relacional, né, no casamento, e o marido muito distante, alheio, negligente afetivamente e ensimesmado na própria vida dele e tal, mas uma pessoa que tinha muitas posses e tal, e ela tinha uma vida com uma qualidade padrão material bastante bom. Bom, e aí ela está muito cheia de certezas, ela confrontou e ela disse, olha, quer saber, acabou, eu não quero mais e tal. E aí no fogo da decisão, ela não tinha um plano. E aí ela sai. E ela vai pro cara e diz, olha, você tem um apartamento em tal lugar e tal, então me ceda, né, para que eu possa sair daqui, ter meu lugar e tal. E o cara simplesmente, como alguém que fecha a torneira, não. E ela meio que zanzou, passou um dia fora e dormiu no motel. E aí as coisas amainaram. E ela pensou, cara, como é que vai ser? Então ela volta para... eu não vou falar a expressão que me vem na mente, porque a expressão bíblica é muito pesada. Mas ela volta para a prisão. Ela se aprisiona porque, literalmente, pela questão financeira. Ok. Eu observei vocês falando, dando exemplos, mas vamos descer então um pouquinho mais nessa questão da mudança. Alguém que entende, ok, já chegou num ponto de entender que ele precisa da mudança, mas ele ainda tem o medo do desconhecido, da incerteza, a insegurança. Então, como é que ele pode mapear entre ter a certeza de que ele precisa mudar para passar para a prática? Tem toda uma história de vida, por exemplo, alguém que se
mudou várias vezes de cidade, de lugar, de escola, e alguém que passou por experiências traumáticas quando decidiu dar o passo da mudança, mas deu tudo errado, e aí ele chega à consciência. Como então ele identificar esses padrões e fazer uma espécie de luta contra si mesmo para tomar as ações, empreender as ações que são necessárias para a mudança desejada e a mudança necessária? É isso que eu queria que vocês também comentassem aqui. Eu penso o seguinte, olha, alguém pode mudar sozinho? Pode. É claro que pode. Mas mudanças tão profundas, tão abrangentes como essas, elas pedem um suporte, um terapeuta, um mentor, um conselheiro espiritual. A Bíblia diz que na multidão de conselhos é que está a resposta da sabedoria, né? A resposta sábia. Então, essa é uma questão que eu percebo. Mas, além disso, e o que Beatriz já colocou aqui hoje, né, sobre aquela mudança ergonômica da casa, né, a organização que não persiste, não tem consistência no tempo, é preciso que essa pessoa queira. Mapear que você usou qual é a vida que eu estou vivendo, qual é a vida que eu quero. Ela precisa pensar isso, é como se revisitar isso, ela precisa talvez escrever, ela precisa ter um plano, ela precisa questionar por que ela precisa mudar. Acontece muito isso, a pessoa vai mudar porque tem alguém do lado dela dizendo, mude, você deveria mudar, você deveria fazer isso, você deveria fazer aquilo. Tá cheio de gente opinando e a pessoa se sente pressionada para mudar, mas não é dela ainda também. Embora ela reconheça que em algum grau ela precisa mudar. Então, para que isso aconteça, eu preciso ter esse mínimo autoconhecimento. Saber a dor que eu estou carregando. Daí nasce a motivação. A motivação, ela vai precisar ser alimentada, retroalimentada, revisitando a razão inicial. Porque eu fiz isso. E aí o processo vai se instalando. Né? Aí é o plano prático. A Beatriz com certeza vai dizer alguma coisa legal aqui, mas eu sempre falo para as pessoas, e eu encerro dizendo, não faça um plano mirabolante gigantesco. Faça um plano que você possa parcelá-lo em pequenos pedaços. Erguer Roma em 3 dias, não, por exemplo, não possível, dá, né? Eu vou parcelar em pedaços pequenos e eu vou tentar isso aqui. Eu vou errar. Tudo bem, tudo bem. Eu vou fazer de uma maneira não muito meio desajeitada. Ok, tudo bem. A repetição, né? A prática, a insistência. E aí a coisa vai se instalando. E uma micro vitória. Meu Deus, eu consegui. Né? Tem uma querida que nos acompanha e ela está aprendendo a dirigir. Ela vai depois falar isso para mim. E ela disse, eu estanquei 10 vezes. Mas no dia seguinte ela disse, eu não estanquei nenhuma vez. E eu tenho falado para ela muito isso. Insista, não desiste, porque assim, tem gente que tem uma boa capacidade motora legal, e tem gente que não tem, tudo bem. Ele só precisa de mais tempo. Progresso e processo só se diferenciam nas letras. Né? Beatriz, querida. Eu estava pensando no que vocês estavam colocando, e uma das coisas que eu entendo que é o principal combustível para um processo, para sustentabilidade de uma mudança, né? Ele está em você primeiro ter desejo de mudar. Não adianta alguém desejar por você que você mude. Não adianta alguém desejar que você se exercite mais. Não adianta alguém desejar por você que você coma diferente. Não adianta alguém desejar para você que você mude de trabalho, né? Não adianta alguém desejar por você. Você precisa desejar. É o primeiro ponto. Depois que tu tem esse desejo e tu reconhece em ti esse desejo, tu tem que ter um porquê forte. Perfeito. Se tu não tiver um porquê forte para esse teu desejo, também é difícil tu sustentar ele. Porque sempre vai ficar na vontade. Eu até quero. Né? Eu até quero. Deus me livre, mas quem me dera. Fica algo nesse ramo. Né? Mas se você tem um porquê forte, aquilo vai ser o outro processo dentro da combustão para você mudar. E aí, o terceiro ponto, e também imprescindível, é que você tenha um caminho desenhado, de fato. Né? Que você tenha um suporte. Um caminho, mas assim,
um suporte. Eu acho importante colocar isso. Porque mudanças, elas vão pedir da gente esses relocamentos que, se a gente permanece com as mesmas influências e as mesmas exposições aos discursos, é muito difícil da gente sair daquilo, né? Então, por exemplo, alguém que quer parar um vício. Se ele vai parar esse vício, se ele começa a desejar, depois ele tem um porquê para esse vício. Putz, vou ser pai, não quero mais isso. Não quero... ainda que eu acho que eu faço um uso disso... de forma recreativa. De forma recreativa. Acho que não vai mais caber aqui. Eu acho que esse momento de paternidade mexe com ele de alguma forma, ele começa a ter um porquê. Do que ele quer viver com aquele filho, não é só pelo filho em si, mas do que ele quer viver, do que ele quer ser, né? Porque essa coisa de que só alguém me muda, não. Eu preciso querer viver alguma coisa com aquele alguém. E depois eu vou precisar de um suporte. Então, se ele mantém, se as saídas dele vai ser com aquele mesmo grupo que todo mundo consome, complicado, é né? muito difícil mudar. E aí é nisso também que a gente precisa já reconhecer um traço que eu acho também fundamental para mudar, a humildade. Sim. Às vezes tem a ideia de que a pessoa que muda é aquela pessoa, uau, que é super segura, que sabe que consegue tudo. Não, às vezes é o contrário. É exatamente quando tu percebe um ponto em ti de fragilidade, de debilidade, que você precisa do outro, que você precisa de uma outra coisa, que você vai atrás dos mecanismos para te levar nesse processo de mudança. Né? Então, aí é onde eu reconheço que eu vou precisar, sim, talvez de um suporte medicamentoso, às vezes eu vou precisar, sim, de um terapeuta, às vezes eu vou precisar conversar com alguém, às vezes aí eu vou, para eu não ceder aquele dia que eu quiser muito, né? Voltar para aquilo, né? O pessoal tem padrinho, né? Isso. Então ele precisa fazer uma certa mudança de comunidade, de algum lugar de influência diferente. Ele vai precisar de um suporte. Eu trouxe alguns, né? Às vezes alguém vai ter um mentor, às vezes alguém vai ter um terapeuta, mas às vezes ele vai ter um amigo, um novo lugar, uma nova comunidade. Ele vai precisar desse ambiente para sustentar a mudança. E aí, assim, tu trouxe alguma coisa na tua pergunta que é um outro contexto, né? Quem passa por muitas mudanças, né? Quem viveu a vida passando por muitas mudanças, mudou muito de cidade. Essas pessoas, elas já têm, eu acredito que elas estão no outro ponto, que às vezes é uma dor, quase que uma condição traumatizada por tanta mudança, porque ele não conseguia viver ou criar uma base ou criar vínculos num tempo suficiente, ele já tinha que abandonar aquilo, né? Eu já escutei pessoas que viveram isso, assim, famílias que tinham um trabalho que viviam mudando, então assim, já ouvi uma pessoa dizer, teve ano que eu mudei de escola 2 vezes, eu mudei de escola 3 vezes, mudando de cidade, então eu nem me permitia começar a formar amigos, porque eu já sabia que eu saía dali. Então a gente já gera uma outra condição, a gente já gera, e aí eu até ventilou alguma coisa de pessoas que estão sempre mudando o tempo todo, se isso é um sinônimo de força psíquica ou se tem uma fraqueza, né? No sentido de eu ainda não sei quem eu sou e eu preciso estar sempre circulando como um camaleão, mimetizando a vida de muita gente e não sustentando ali uma mudança e uma escolha minha própria, autêntica. Mas vindo aí para esse outro ponto, essas pessoas que passaram às vezes por muitas mudanças, a dor tem uma outra dor, e é por isso que eu sempre gosto da gente enfatizar isso. É preciso eu olhar e ter consciência de mim, da minha condição, da minha vida. Eu preciso sempre fazer um olhar de em que ponto que eu tô. E às vezes eu tô nesse ponto, assim, de a mudança para mim, ela me dói, não é porque eu sou preguiçoso, porque eu não tenho força, às vezes é porque é uma dor. Porque sempre foi doído demais para mim mudar por traumas que eu tenho. E às vezes não, assim, porque eu realmente eu tenho medo, eu quero controlar, eu não sustento não saber o que vai acontecer. Então cada um às vezes tem uma particularidade na dificuldade dele do processo. Isso quando a gente está falando de posições psicológicas, né? Mas a gente tem outras coisas que é muito difícil mudar, hábitos, né? Também é uma coisa aí que a gente pode ir falando, como isso de como eu como, como que eu vou vivendo a minha rotina,
as novas coisas que vão entrando, eu estou numa fase da vida, eu entro para uma outra fase da minha vida, e isso agora me pede coisas diferentes que eu não estava acostumado, como que eu sustento isso, né? Certo. Vocês entraram, sem a gente perceber, num caminho que eu já ia abordar aqui na mesa, que é a questão das dificuldades, o que nos impede de agir. Vocês falaram de aspectos práticos, mas para além disso, por exemplo, as crenças limitantes. O síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, sou sempre assim. Crenças limitantes, a questão de alguém estar inserido num contexto que é difícil para ela. Imagina, alguém que trabalha num ambiente corporativo que é extremamente... A pessoa vive cobrada, ela vive com ansiedade, ela quer mudar, mas não pode. Então, pessoas que já entendem que é necessário mudar, mas vivem num contexto, às vezes, de uma família. Como é que você vai escapar da família? Como eu sempre falo, é impossível escapar da sua família. A família, um ambiente corporativo do qual a pessoa não tem possibilidade, no entanto, de sair, uma crença limitante. Eu queria que vocês narrassem um pouco, discorressem sobre esses fatores que impedem de mudar, que são externos a quem já tem a consciência que é necessário mudar. E aí, como é que lida, como é que faz essa associação entre eu preciso mudar, mas no momento eu não posso? Ontem eu estava conversando com uma pessoa, ela está numa encalacrada, sofrendo extremamente um estresse muito elevado, muita ansiedade, e olha só, professora, né? Então, são pessoas que sofrem pra caramba, especialmente aqui. Uma coisa que me assustou, e eu vou fugir um pouquinho, acho que é importante denunciar isso. A Secretaria do Estado do Maranhão de Educação contrata uma pessoa numa cidade interior, não vou mencionar agora, que eu não quero identificar minha cliente, mas que não é terapeuta, não é um psicólogo. Ele fez um curso Madureira, Tabajara, de 2 anos, e essa pessoa tem que dar conta de uma escola para atender professores, alunos, e ele é pago. Ele não tem legitimidade, ele não tem qualquer tipo... Eu fiquei horrorizado com a pessoa me contando. Mas voltando a ela disse que faz mais de 2 anos que ela está pensando em parar. Mas na hora H... Não é possível. Não é que não seja possível. Ela recua porque ela disse, mas eu sou concursada. E uma pessoa concursada tem uma série de vantagens, uma série de a segurança, benefícios, né? Mas estabilidade. Não é segurança porque ela alega que se ela não tivesse esse recurso, ela viveria muito bem. Mas ela gosta de dar aula, ela gosta de estar nesse mundo. Mas o sofrimento que ela tem colhido. E aquela frase do Freud. No dia que o sofrimento for maior do que o medo de mudar, tu vai mudar. E é um pouco verdade mesmo. Então, ela pensa nisso. Então, eu me lembro, a Beatriz deve lembrar do ganho secundário. Sim, né? Da doença. Ganho secundário, pessoal, é aquilo que acontece no mundo da psicologia da saúde. O paciente, ele não quer a cura. Porque no adoecer, ele ganha uma série de coisas. Ele ganha atenção, ele ganha mimo, ele ganha cuidado, coisa que ele às vezes nunca teve na vida. Então ele não quer exatamente, é quase uma dor terrível ele ficar bom. Porque ele, bom, agora tu te vira, tu te cuida, vai para lá, né? Então, essa questão do ganho secundário, né? Ela acaba sendo um impeditivo bastante poderoso, né? E a pessoa fica lá, presa, né? Não sai. Na verdade, é uma espécie de divisão, né? Divisão do sujeito, né? Não é só uma questão de eu sei que não quero porque eu estou ganhando isso. É o contrário. Eu tenho um ganho e nem sempre para mim é claro que eu estou tendo esse ganho. E que por isso, de alguma forma, sem eu me dar conta, tem uma parte de mim que não se mobiliza, que não se movimenta para a mudança efetiva. Mas eu vou até um ponto. Quando eu estou quase para mudar, alguma coisa acontece e me joga para trás. Né? Então tem uma dimensão inconsciente nisso. Então é importante esclarecer, porque talvez muitas pessoas se percebam assim, não é que e é por isso que a gente sempre fala, né, da necessidade de você parar, olhar e analisar tudo que está diante de você. Então, não é instrumental, né? Eu fico porque eu ganho, não é assim. Verdade. Então, nisso que você vai analisando, né, e às vezes quando a pessoa se dá conta disso, ela sofre muito.
né? Ela sofre em dizer assim, para mim, se eu saísse, doeria muito aqui, eu perderia isso. E esse é um momento duro de se dar conta, mas também é quando tu encara isso, tu encara essa outra parte tua que estava contribuindo para tu permanecer nesse lugar, que tu tá sempre te reclamando. Mas quando tu encara isso, é que tu também pode te posicionar. Seja para dar um jeito de ficar lá, abrindo espaço para ti não sendo engolida nesse ambiente, dando um jeito, ou sendo fazer uma migração de local. Então, o que é isso? Eu quero continuar dando aula. Tá, eu quero continuar dando aula. É só lá que você pode dar aula? Né? Aí às vezes eu me dou conta, nossa, não é só lá. Ou então às vezes não, porque lá eu tenho tal e tal vantagem. vínculo, ou apego, ou significado, né? Então, por exemplo, eu já vi pessoas que tiveram que fechar negócios que tinham sido fundados pelo pai. Já não era mais o desejo, lutou, entrou em crise, fez várias coisas, mas assim, a dor, quando se dá conta, assim, na verdade, eu tô lutando não é pelo business em si, é porque isso aqui foi fundado pelo meu pai, legado, pelo né? legado, por uma questão já do apego, do vínculo, de uma outra dimensão. Eu fracassei quando eu deveria... Ou eu tinha que devolver isso para o meu pai, tinha que honrar, eu tinha que fazer além do que ele fez. Perfeito. Então a pessoa às vezes ela está emaranhada nisso. E ela não está se dando conta de que ela não está saindo, que ela não está mudando por essas outras correntes afetivas, de vínculo, né? Inclusive o vínculo, ele é uma das coisas que, em termos de aprendizagem, de fixar uma coisa, né? A maior cola é essa, assim, um vínculo. E aí eu já vi até, outro dia eu ouvia uma pessoa, não no trabalho, mas no outro lugar, ela falando que ela fez uma escolha profissional pautada num professor que ela teve. E ela disse que ela tem vontade de matar ele hoje, porque a escolha dela foi se tornar professora. E de fato, acho que vale até depois a gente pensar um encontro só sobre a saúde hoje dos profissionais da educação, né? Que tá bem caro. Verdade. E ela fala assim, ela era encantada por esse professor, então ela achou que ela ia ser feliz fazendo aquilo, né? Mas vindo para isso, então às vezes a pessoa não consegue dar esse passo de mudança porque ela tá nessa divisão, né? E quando ela entende essa divisão e ela entende que uma parte dela trabalha para sustentar ela naquilo que ela tanto se queixa, quando ela vê isso, que aí a Kátia pergunta, né? Tá, às vezes ele entende que ele tem que mudar, mas às vezes ele ainda não entendeu uma coisa que ainda prende ele. Quando ele também entende isso, aí ele tá mais livre para, não, por exemplo, ele não pode mais botar a culpa no outro, ele não pode mais botar a culpa em não sei quem, porque ele tá naquela condição. E aí isso coloca ele numa posição mais responsável diante da vida dele. Então, eu preciso fazer alguma coisa com isso. O que eu vou fazer? Né? Aí sim, a gente volta para sei que a pergunta sempre do como eu faço, né? Sim. Mas o como, ele está muito relacionado também com o meu contexto e o que é possível para mim. E aí a gente vem para uma outra coisa que eu acho que emperra muito. As pessoas, elas trazem uma referência muito ideal de mudança, aonde eu só vou quando eu tiver tudo, ou só dá para eu fazer quando eu conseguir fazer dessa forma. E às vezes o processo, né? Eu acho que é uma palavra importante de enfatizar. O processo de mudança, como eu coloco aqui, ele é passo a passo. Baby steps. Você vai dando um pequeno passo. E você vai, então, agora eu ainda não consigo, trazendo o exemplo da corrida, antes que a gente falava de corrida, né? Tu quer correr meia maratona. Meia maratona é 21 quilômetros. Tu não começa correndo 21, tu começa correndo 1 quilômetro. Perfeito. Então, é você treinando, você passa 1 mês correndo, 2 meses, você passa 6 meses correndo 5, correndo ali 8, até 1 hora você vai chegar em 21. E aí passa por uma constância, por uma insistência, né? E por administrar as coisas que acontecem no meio do caminho, né? Porque vai ter dias que vai doer, que vai lesionar, você vai ter que parar, você vai ter que restaurar, você vai ter que recuperar e você vai continuar, porque você tem uma meta, um lugar para chegar, né? Então, a mudança, ela é dolorosa,
ela é feita em partes, ela não começa do ponto ideal que você quer chegar. Esse ponto ideal é onde você um dia vai estar, agora você vai Viver o real, o diário. E você vai ter pedras no caminho. Não adianta você começar um processo de mudança achando que você vai ter uma trajetória apoteótica hollywoodiana, numa narrativa que tem que conter em 1h30. Com a música de fundo lá do Rock Balboa, né? Com a música de fundo, não vai. Não vai. Beatriz, mas, gente, vamos lá. Eu queria falar uma coisa que eu pois achei não, interessante, né? O porquê, tu falou muito disso, né? O Viktor Frankl, ele adorava repetir a frase do Nietzsche: quem tem um porquê suporta qualquer como, né? E o porquê é absolutamente fundamental, né? A gente está falando de muitos pontos que são fundamentais, Sim. né? Destacando. Então, a ideia do porquê eu estou fazendo isso, o meu porquê, a minha razão, ela me mantém constante, ela me mantém. Porque vai haver uma coisa, uma força centrípeta me atraindo de volta. A porca lavada volta ao espojadouro. Para o espojadouro dela, né? Porque assim, é o condicionamento mental, né? E é como um bumerangue que erra o alvo. Aliás, eu vi uma pessoa fazendo esse destaque muito legal. O bumerangue só volta porque ele errou o alvo. Porque ele é uma arma. Se ele acerta o animal que o aborígene está caçando, ele cai lá, ele não volta. Então, quando eu erro o alvo, eu tendo a voltar para aquilo que eu já conheço, que me é familiar. E aí acontecem recaídas. Recaídas, relacionamento. Aí eu vou voltar, porque dessa vez vai ser legal, né? Ou eu vou voltar para o mesmo trabalho, porque eu já conhecia, bacana. Não volta, sabe? Vai ser uma desgraça para tua vida. Eu sempre coloco isso, assim, para as pessoas que em algum momento a gente está em acompanhamento numa mudança. Às vezes ele quer um novo voltando pro velho. É uma coisa muito louca. Mas tem muito disso. Eu quero um novo. É o que não pode ser, não é? Pro velho, né? E aí eu sempre trago isso, né? De alguma forma, pontuo isso para aquela pessoa, assim. O novo tá num depois, não tá no atrás, não tá no passado. Tá num depois desse tempo difícil. Porque também a gente não quer encarar. Os processos de fuga, eles são muito sedutores, assim. É Legal. muito forte na gente. Sim. É um alívio tão grande, maravilhoso na hora, né? A gente quer... A gente tem uma tendência a fugir de encarar essa etapa que está no processo de mudança, que é qual? Enfrentar os gigantes, as pedras e as dificuldades que vai ter no caminho. Não tem errada. Isso vai estar lá. Só que essa parte a gente pula. Então a gente vai com toda... Uau, minha vida vai ser maravilhosa depois que eu terminar isso aqui, que eu sair dessa relação. Eu vou. E aí eu encontro a primeira dificuldade. E nessa dificuldade, quando eu chego nela, a minha tendência é querer dar a volta. Sair para cá. Eu nunca penso que eu tenho que atravessar, que eu tenho que ficar ali diante, decifrar aquele enigma e avançar de nível. Para passar de nível, né? Então, isso vai estar. E você precisa persistir. Eu queria só trazer uma comparação para arrematar um pouco isso tudo que a gente está falando, né? Trazendo um recorte pessoal, na verdade, né? Eu falei de corrida porque estava compartilhando com eles que hoje eu corro, né? Mas já tinha uma amiga que corria, que me chamava e tal. Mas onde é que foi um ponto de mudança para mim, que na verdade foi onde eu engajo de novo um cuidado com a minha saúde, com o meu corpo, com a minha alimentação, né? Eu tenho uma filha que vai fazer 4 anos esse ano. E os primeiros 2 anos, aquele... caos de não dorme, não come direito, não tem tempo para nada, e vai e vem. Um caos bom, né? Sem destruir a imagem da maternidade, que é muito deliciosa. Vamos fazer um podcast sobre isso. E aí, assim, eu, num dado momento, vou fazer uns exames de rotina no fim do ano, e aí eu sempre tenho uma questão familiar ali, de um colesterol elevado e tal. Mas aí, dessa vez, subiu, a minha cardiologista, minha amiga querida, e aí ela chegou pra mim e disse, não, eu até tento, mas agora não tem mais como não, tu vai ter que entrar na medicação. E eu tomei um susto, né, assim, ali ainda nem nos 40 eu já tendo que tomar medicamento pra colesterol, e eu disse, nossa, eu sei que é um medicamento que tem outros efeitos, então, assim, se eu tenho uma questão genética uma hora, ele vai ter que comparecer na minha vida, será que eu não posso retardar isso? E eu olhei pra minha filha que estava ali com 3 anos. E aí eu fiquei pensando, como que eu queria, né? Eu já vivi a maternidade tardiamente por outras dificuldades. E eu fiquei pensando como que
eu queria poder fazer para ela e estar na vida dela em momentos onde eu tive a minha mãe comigo, né? A minha mãe ainda é viva, graças a Deus. E eu disse eu quero poder estar junto dela quando ela fizer isso, eu quero poder estar junto dela quando ela formar, eu quero poder estar junto dela quando ela tiver a filha dela, para ela poder sentir, para ela ter quem cuide dela como eu tive ali a minha mãe para cuidar de mim. E aí veio uma coisa muito forte assim dentro de mim, eu quero estar viva, né? Sim. Para poder ver meus netos. Seu porquê aí, pronto. Esse foi o meu porquê. Perfeito. Eu quero viver para ver meus netos, sem exagero nenhum. Corrida é uma atividade física que ela é doída, literalmente. Tinha momentos que eu corria num cansaço que eu queria desistir, porque você luta o tempo todo contra a sua cabeça, né? Por isso que as pessoas dizem que tem um efeito, é uma atividade que tem um efeito sobre a ansiedade, porque você realmente luta muito com a sua cabeça. E ali eu corria, e quando doía, e quando eu queria parar, ou quando eu tinha que levantar muito cedo, porque não tinha outro horário, e eu não queria ir, vinha essa frase na minha cabeça: viver para ver meus netos. Viver para ver meus netos. Perfeito. Gente, nós estamos chegando à reta final aqui do podcast Entre Fé e Razão. Aproveita para se inscrever, ativar o sininho para ficar por dentro das notificações. E nessa última conversa aqui, eu vou pontuar uma questão que ainda nós não abordamos aqui na nossa plataforma, que é a questão da espiritualidade. Afinal de contas, o nome do podcast é Entre Fé e Razão. Uma das mudanças mais radicais que se fala é quando você... eu vou usar essa palavra na ausência de outra, se converte. É uma mudança de vida, é uma mudança de hábitos, é uma mudança de mentalidade. Paulo vai até falar em Romanos para que a gente renove a nossa mente, né, para não se conformar, não se amoldar. E aí eu queria que vocês comentassem do ponto de vista da psicologia, nesse viés espiritual de alguém que muda de rota, muda de vida, muda de comunidade, é uma mudança, uma das mais radicais. É possível isso? Só é. Essa é a incrível, maravilhosa notícia. A gente falou de arrependimento. Arrependimento significa literalmente transformação, metanoia, a mudança de algo para outro algo. É o início do processo do novo nascimento. E ele é absolutamente fundante na fé cristã, né? Mas a gente vai encontrar vários textos na Bíblia que falam sobre isso. Eu gosto muito, e eu quero ler, porque eu reservei esse texto, porque eu queria um momento de oportunidade para eu poder citá-lo, né? Eu acho muito legal. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz algo assim: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Esse texto é absolutamente fascinante, né? Pela quantidade de insights e de conexões que ele gera. Mas a ideia é essa. A transformação é eu me despir de um hábito ruim, de um costume danoso à minha vida e me vestir de outro que é produtivo, que é positivo, que é esperançoso. Então, Paulo vai falar também sobre a gente não se amoldar, né, a esse mundo, mas permitir que Deus nos transforme pela renovação da mente. E tudo começa aí, né? William James, que é o pai da psicologia americana, ele fala num texto dele, ele disse que quando nós permitimos ou trabalhamos, né, tem um grau de responsabilidade, Beatriz colocou isso bem aqui, com o próprio exemplo dela, quando nós mudamos, alteramos a nossa forma de pensar, então as coisas práticas da vida encontrarão um destino, né, um caminho de mudança também. Então, sim, o processo de mudança. E muitas vezes eu preciso me converter para poder mudar todo o resto. Porque vai haver uma mudança da cosmovisão, a sua perspectiva de mundo vai mudar. Talvez é a mudança mais radical, mais poderosa de todas. Porque tem os dois lados. Tem um lado meu, mas tem um lado de Deus também, né? Que a gente pode contar perfeitamente que Ele vai, sim, nos ajudar nesse processo de transformação. Eu vejo o processo dessa convocação de transformação a partir de um processo de conversão como um caminho que você é chamado a viver uma virtuosidade, né? E isso é muito além, às vezes, do que você... Às vezes não.
é muito além do que você pode fazer por si mesmo. Eu acho que isso tem uma diferença muito grande entre mudanças de hábitos. Porque conversão não é... A conversão dentro de um campo de fé, ela não é pura mudança de hábito, né? Que a gente vem para essa outra esfera da existência humana, que nessa mesa a gente acredita nisso, né? Que tem uma dimensão que é espiritual. E é uma mudança que ela avança para essa direção, né? Ela vai mexer com todas as esferas da sua vida. E esse caminho de ser virtuoso, e que se você, isso quando qualquer outro fora do campo cristão tentar analisar ou tentar colocar isso só numa lógica, né, cartesiana ou qualquer outra lógica aí filosófica, ele sempre vai dizer, vai esbarrar no, mas isso aqui não é possível. Sim, você está sendo chamado para viver o impossível, porque quem está à frente disso fez o impossível. Perfeito, perfeito. Então, essa transformação dentro do campo da conversão, ela é uma das maiores, como a Kátia colocou, e ela é além do que o homem pode viver a partir dos recursos que ele tem nele, pura e simplesmente. E é nisso que eu creio que reside toda a esperança. É por isso que eu posso dar outra face. É por isso que eu posso perdoar. É por isso que eu posso fazer um movimento contrário ao meu narcisismo. Perfeito. É por isso que eu posso renunciar. É por isso que eu posso caminhar uma segunda milha com quem posso comer mais 1 quilo de sal, né? Com alguém que feriu. Então, é um caminho contrário ao que eu consigo com os meus recursos emocionais, pessoais. Porque sem a graça divina, sem esse recurso, você não passa por essa mudança. E aí eu acho que também nisso reside a frustração de muitas pessoas. Elas são atraídas, elas querem viver aquilo, mas elas estão sempre numa dimensão de achar que elas vão viver isso a partir dos recursos dela, da capacidade dela, e elas recaem numa experiência, às vezes, mais superficial, religiosa superficial, porque ela não vive isso de ser conduzida, né? Submeter, né? Eu vejo que nesse processo que você é atraído para uma relação de amor, né? Eu vejo a conversão como uma chamada para uma relação de amor com esse Deus incomparável que deu a vida por você. Os outros pedem que você dê a vida por ele e esse dá a vida por você. E nessa relação de amor, nessa intimidade, né, você é conduzida, você é transformada dentro dessa relação por várias coisas que você descobre. Então, sem isso, eu creio que você nunca consolida o seu processo de conversão. Perfeito. Pessoal, estamos chegando ao final, então, de mais um episódio do podcast Entre Fé e Razão. Quero agradecer a sua audiência, a sua participação. Deixa aqui nos comentários sugestões para próximos episódios, assuntos que você gostaria de ver tratados aqui nessa mesa. Meu agradecimento especial aos psicólogos Eudes Alencar e Beatriz Gomes. Espero que você tenha gostado, tenha servido para o seu aprendizado, para o seu crescimento, e até o próximo episódio.